Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia todas as manhãs aqui na Rede TV. Obrigado por ligar a TV, assistir pela internet, em todo mundo. A gente aqui fazendo receitas gostosas. Hoje você em cima da mesa está vendo um bolo Marta Rocha, mas não é qualquer bolo Marta Rocha. É o bolo da Ana Mimosa, da Aninha. Aninha, seja muito bem-vinda. A Aninha que é mundialmente conhecida pelo bolo de rolo. Exatamente. Não é? Bolo de rolo. Veio aqui várias vezes fazer bolo de rolo. Fez muito sucesso sempre, faz muito sucesso. E hoje vai fazer esse bolo que ele tem várias camadas. A Fabi estava de olho nele ali, né, Fabi? Você gostou? Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Aninha. Fabi. Eu tô aqui com água na boca, porque que bolo é esse, Edu? Nós vamos aprender a fazer assim? Vamos de cima para baixo, ó. Vamos de cima para baixo. Tem fio de ovos. Você vai fazer o fio de ovos? Vamos fazer o fio de ovos. A pessoa vai conseguir fazer em casa esse fio de ovos? Vai conseguir fazer. Deixa eu experimentar. Pode experimentar, Ana? Pode. Não tem frescura, a gente já é amigo, ó. Ó. Muito bom. Aí me explica o que tem no bolo. Tem esse crocante no bolo? Tem o crocante de nozes. Tem um creme de ovos também. Esse crocante de nozes também. Não vou comer, senão vai acabar os ingredientes até o final do programa, ó, padre, ó. Tem esse crocante de nozes. Você vai ensinar a fazer também. Vamos ensinar também a fazer. Perfeito. Esse Tem daqui, o creme de ovos. que é um creme de ovos. A gente também vai fazer ele. Pode ficar tranquilo, que eu tô pegando essa colher pra mostrar. Não é que eu vou comer aqui, não, ó. Mas Uma colherada dessa também, né, Edu? Olha, Café da manhã, assim, desde Olha, depois de um cafezinho, ó. O que vocês acham disso daqui, hein? Isso daqui é típico de Portugal, né? Bem, tem a cara de bolo bem português, né, Marta Rocha? Perfeito. O que mais que a gente Vamos vai fazer? Ele também tem uma camada que é um suspiro, que a gente vai fazer o disco de suspiro. Ah, o disco de O suspiro. disco de suspiro. Tudo isso tem ali no meio? Tudo isso tem ali. Além da camada do pão de ló branco e o pão de ló de chocolate. Vamos falar com o Denis, deixa a decisão para. Sempre a gente pergunta para a Fabi, para perguntar para as pessoas em casa, afinal o público é super importante para a gente e as tuas dúvidas também. Então pode mandar sempre para a gente as dúvidas. Denis, você acha que a gente deve abrir aquele bolo para mostrar tudo isso que tem dentro, para dar vontade nas pessoas? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso antes de começar, então. Vamos. Tem alguma coisa para bater e deixar batendo? Não. A gente pode deixar bater no pão de ló. Vamos deixar bater no pão de ló, a gente já vai abrir então. A gente já vai abrir para mostrar Eu que posso tem... experimentar também, não tem problema. A gente vai mostrar. Fabi, você tá aí na dieta, você falou. Você não começou a dieta ontem? Comecei, não foi? Não, Foi? segunda. Comecei na segunda. Ah, mas já foi. Daí ontem eu já saí deu. um pouco da dieta com hoje aquela sai carne mais um maravilhosa que você preparou. Hoje então, sai mais um pouquinho. Um bolinho. Um bolinho não faz mal. Você de casa, manda as dúvidas para a Fabi. Sempre as suas dúvidas são tiradas. E muitas vezes eu falo assim, Fabi, qual é a sua dúvida? Mas, na verdade, é a dúvida do telespectador que a Fabi tira. É Ontem verdade. uma pessoa escreveu, Edu, pergunta para a Fabi qual é a dúvida do telespectador. Mas todo dia pergunta, que é a forma rápida Mas da gente... sabe que eu e o telespectador, a gente tem dúvidas em comum, né? Sem dúvida. A dúvida de um pode ser a dúvida de todos, Não né? é? Então, A gente começa batendo um pão de ló. vamos começar batendo no pão de Vamos ló. deixar batendo, daí a gente abre ele. O que a gente vai colocar aqui? Vamos fazer o bolo, ele tem duas massas de pão de ló. O pão de ló branco e o pão de ló de chocolate. Vamos bater uma massa só Tá, perfeito. e depois a gente separa e adiciona o chocolate. Perfeito. Então eu vou falar a quantidade de ingredientes dobrada. Tá. Como se Porque daí fossem você duas divide, assim. faz uma parte branca e outra E parte... a outra parte de chocolate. Tá bom, perfeito. Tá bom? Vamos. Então vamos colocar 2 xícaras de açúcar. Então 2 xícaras de açúcar pro bolo. Uma, duas. Então 2 xícaras de açúcar. Aqui é a medida dobrada, que é para Dobrada. facilitar para você. Exatamente. Aí- Como ele é um bolo com muitas etapas, Põe junto aqui os ovos? põe junto. Põe pra bater Põe junto, então. Põe pra bater junto. Então para 2 xícaras de açúcar, 6 ovos. 6 ovos. Quem quiser fazer pela metade pode, mas daí vai dar mais trabalho, né, Aninha? Vai dar mais trabalho, que você vai ter que bater uma massa branca e uma massa de chocolate. Então a gente tá batendo tudo junto. Perfeito. Vamos tirar a massa branca e depois só Aqui adicionar começa a o chocolate. bater, deixa batendo. Deixa bater até ele formar Essa é a hora, Essa é a hora. então, que você de casa vai ver o bolo. Principalmente por ser um pão de ló, ele tem uma massa muito fofa. Se você Perfeito. não bater bem o açúcar, o seu pão de ló vai... Então esse é o Bora momento lá. da gente cortar o bolo. É a hora Qual da gente faca cortar você o quer? bolo. Você prefere uma faca como essa, uma faca como essa. Essa aqui vai cortar bem, eu acho, o bolo. do meu tamanho, ela. É. Ou você prefere uma faca aquela faca de pão? Não, vamos essa é melhor. cortar com Vamos essa. cortar com O essa? corte fica mais preciso.
Vamos lá ver, você de casa vai ver, eu tô super curioso. Fabi, você tava também, né? Eu tô. E o pessoal de casa tá curioso, não? O pessoal de casa tá curioso. Tem dona Vou de trazer casa pra cá, perguntando pode? assim, Edu, É, mas vou eu trazer, vou depois eu conseguir volto, tá? fazer em casa, Aninha? Vai conseguir. Aninha, quer E, cortar gente, aqui, ó? Corta aqui vamos porque os cortar. meninos vão pegando E em assim, todos os detalhes. Uma dica que eu sempre dou, não desista se é errado primeiro, porque o meu Marta Rocha, esse aqui já vai o 10º que eu faço ou mais. A primeira vez, assim, o suspiro vai dar errado, o fio de ovos não vai sair certo, mas é prática, é igual bolo de rolo, tudo prática. É igual o bolo de rolo. Você que se encorajou e tantas pessoas. Olha que bolo maravilhoso. Meu Deus do céu, Ana. Narra tudo isso daqui, ó. Que a gente tá batendo lá, o pão de ló. É. O claro e o escuro a gente vai fazer com a mesma massa. Exatamente. E olha como ele fica aerado, ó. Essas, Fabi, chega aqui pertinho. Vamos E você ver. de casa, ó. Todos esses buraquinhos aqui é a aeração, que lá é a aeração natural do ovo que proporciona isso. E tem fermento nesse bolo Tem também. fermento, Então, tem fermento. ele fica todo aerado. Essa massa, então, a gente vai dividir em dois. Exatamente. A gente tem aqui o pão de ló branco, Tá. a geleia de ameixa, que a gente também vai fazer, o pão de ló de chocolate, o aqui. suspiro, que ficou bem fininho, mas tem um tem um suspiro disco aqui de no meio. suspiro, Perfeito. pão de ló branco novamente, o crocante de nozes Meu e Deus. o pão de ló de chocolate. Nós dois, meu Deus. Meu Deus do céu. Tudo isso decorado com chantilly e fios de ovos. Ah, meu Deus do céu. Vamos Eu não voltar vou pra nem lá. perguntar quantas calorias Não, tem as calorias não uma importam, fatia Fabi. dessa. Fabi. É na dieta da felicidade? Pode. Pode, essa Vamos. pode, entendeu? Fabi, ó, você, como tira todas as dúvidas de todo mundo em casa, vamos ver qual vai ser a primeira dúvida, mas a primeira, eu não tenho a menor dúvida disso, que o que a Aninha faz tudo é maravilhoso. Mas experimenta só. O Denis tá. O Denis que. O Não, o foi- Denis que é o formiga. Olha, eu vou contar uma história pra você de casa. As pessoas que estão aqui, a gente percebe qual é a reação sempre, que gosta, não gosta. Mas o Denis, a vontade dele, que fica lá no outro prédio comandando o programa e tal, é descer e vir comer aqui. Denis, vou guardar pra você. Porque Eu- a minha se eu vontade é pegar o fosse bolo vocês pra aí, mim. ó. É muito bom. Se eu fosse vocês aí em cima, eu desceria já, porque depois é possível que não tenha mais. E eu, se fosse você em casa, prestaria atenção passo a passo, Vamos. porque esse bolo é divino. Vale a pena. Que bom, Fabi. Maravilhoso. Que bom. Vamos lá, então vamos começar. Vamos começar? Não, lá. vamos continuar. Vamos continuar. A gente deixou batendo então, você que está anotando a receita, passo a passo, a gente deixou batendo ali 2 xícaras de açúcar, 6 ovos. 6 ovos e 6 vamos ovos. deixar ele bater até formar um creme bem claro. Perfeito, era a hora certa, tá vendo? Era a hora certa nossa. E agora? Você quer começar a fazer alguma coisa na panela Vamos enquanto bate? começar, Fábio? Vamos. Enquanto ele bate, a gente tem que fazer um suspiro. Tá. E a base desse suspiro é um merengue francês, que nada mais é que clara de ovos e açúcar, só que a gente vai levar ao fogo primeiro. 2 claras. Então 2 claras. Perfeito. Então, aqui tem a clara. É só o suficiente. Vamos Aqui tem baixar aqui o 2 fogo. claras, mais meia xícara de Meia açúcar. xícara de açúcar. E a gente tem que deixar amornar isso daí. É, só para quebrar os cristais do açúcar. Perfeito. Então, Não cozinhar o ovo. não é um omelete de clara doce, Não, nada não, disso. não. Aí é simplesmente a clara junto com o açúcar. É. E para continuar mexendo, até sentir que os grãos de açúcar se desmancharam, sumiram. Perfeito, Porque senão a clara vai começar a cozinhar e a gente não quer que ela cozinhe. perfeito. Quer que eu tire aqui, ó? Vamos fazer assim, ó. Aí, mais. Mais Vou até levantar um pouquinho, que mesmo esse fogo mais baixo, ele É, só ele fica é bem baixo, forte. baixo quando não tem gás. Aí, Aqui já deu. já deu? É só amornar, na é verdade. só amornar, exatamente. E no amornar, o açúcar se dissolve. Se dissolve. É mais ou menos como uma maturação de uma base, quando você faz um sorvete, por exemplo, ou uma calda para fazer outras coisas. Quando ele vai amornando, quando ele vai se- começando a aquecer, ele vai... Pronto, aqui Tá pronto? já tá pronto. Perfeito. E aí a gente vai levar ele também. Hoje é dia da gente fazer barulho. Tá. Vamos usar a batedeira também aqui. Tá. Depois, Depois, é a segunda etapa. segunda etapa. Aqui a gente bateu as 2 pro pão de ló. Nós dois pro pão de ló. 2 xícaras de Nesse açúcar. momento, a massa ela já deu uma clareada e ela dobrou de volume. Sim, cresceu. Então a gente desliga a batedeira, dá uma pausa no barulho e a gente vai adicionar
A farinha de trigo e o fermento. A farinha de trigo são 2 xícaras também. São 2 xícaras, porque a Perfeito. gente tá dobrando a receita. Vamos lá, vamos que eu vou te ajudando. E aí a gente não volta pra batedeira. Nessa hora a gente vai bater. ser a mão? Pode ser a mão. Tá. Na Você sabe verdade, que bater a mão é especialidade do Edu, né? Você eu precisando faço. que bata. Ô, Fabi, falando, ó, aqui o pão de ló foi simples até o momento. 2 xícaras que a gente colocou de no açúcar, começo de açúcar 6 com 6 ovos. Aí agora são 2 xícaras mais de de farinha de trigo. Perfeito. 2 xícaras de farinha de trigo. Aí E- você bate tudo. E 2 colheres de fermento. Essa daí só mistura, então. Tá, a gente só mistura. Aninha, você falou que o segredo desse pão de ló, da outra vez já que você veio, você fez para uma outra receita, você falou que o segredo era justamente esse, deixar batendo bastante tempo. Bater bastante tempo o açúcar. Porque o açúcar, ele serve para dar estrutura pro bolo. Só E que muitas vezes as pessoas que são ansiosas para comer um doce, Tem, assim, foi. presta atenção nessa explicação que é interessante, Denis. Eu não estou falando que você é ansioso não para comer o doce, nada. Mas muitas vezes as pessoas vão fazer o doce e batem pouco tempo, e daí erram o bolo. Muita gente manda mensagem aqui para Fabi, e eu vou lendo depois, que é o seguinte: meu bolo não cresceu. Principalmente por essa primeira fase, que bate 1 minuto e deixa, Isso. não Ou é? às vezes ele cresce, aí você tira do forno e ele murcha. É. Então, se o açúcar não estiver bem batido, ao invés dele estruturar o bolo, ele vai pesar a massa. Então, ele vai trazer toda a massa para baixo. E você perde a estrutura que você queria ter. Vocês entenderam? Entendemos. Tem Entendeu, até uma Peixe? dúvida aqui, Edu, que é da Márcia. Ela pergunta o seguinte: ela sempre ouve falar que os ingredientes têm que ser em temperatura ambiente, mas o ovo dela está sempre na geladeira. Se ela tirar antes, o resultado vai ser o mesmo. Qual que é a dica para o ovo? Vai lá, Aninha. Não. Não. Para fazer bolo, o ovo tem que estar sempre em temperatura ambiente. Por Não quê? adianta tirar da geladeira. Não adianta, porque ele está na geladeira, quando você tira, ele sofre um processo de descongelamento. Pouco, mas sofre. Então, isso acumula mais o líquido dentro da clara. Tá. Então, se na sua receita tem 6 ovos, vai 5 ovos, que equivale a 250 gramas. Você deixou na geladeira, tirou, quando você for pesar, ele vai dar mais que 250 gramas, porque ele acumulou Ele vai tá líquido. mais pesado. Vai estar mais pesado. E aí muita gente não sabe, por que minha massa deu errado? Porque meu ovo estava na geladeira, eu tirei, ele descongelou e acumulou líquido. Então o ideal é sempre ter os ingredientes em temperatura ambiente. Então deixa Agora, o ovo fora A da não ser geladeira. que a receita peça, que seja a manteiga gelada. Porque às vezes você tem que fazer um preparo, alguma coisa que precise dessa estrutura. Nesse caso, Ana, se a pessoa tirou o ovo antes, mesmo tirando antes, você está explicando que não vai fazer tanta diferença. Eu aconselho pesar. 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 Se você tem uma balancinha daquelas baratinhas, não precisa ser nenhuma de última E daí geração. tirar, se for o caso? E tirar, Tirar uma quantidade tirar uma de... certa quantidade. Tá, perfeito. No caso, assim, fazendo uma conta rápida, geralmente você vai tirar um ovo dessa receita. Tá, E se pegar o da passa pra geladeira. cinco, Casa para é. 5. Aí, o ideal é tirar antes também, de qualquer forma. Tira bem antes e deixa ele. Pra ele não estar gelado e Isso ajudar, acontece né? em algumas outras receitas, que muitas vezes a gente faz de salgado também, né, Aninha? Quando a Sim. gente põe alguma coisa para assar, porque o fermento começa a agir a 18, 19 graus. Se você coloca os ingredientes gelados, ele vai demorar para agir. E ele demorando para agir, ele perdeu aquele crescimento natural inicial. Tá. Então, quando ele já está numa temperatura mais alta, o crescimento inicial, principalmente, ele perdeu. E esse, por exemplo, que a gente viu, Daninha, que eu experimentei, que tá delicioso, às vezes deixa de ficar fofinho Deixa também, de ficar Sim. fofinho. É, Ele vai ficar aquela massa mais mais pesada. pesadona. engrumada. Exatamente. Prontinho. Aqui agora a gente vai pôr a parte branca na assadeira e vamos Então, a gente vai colocar aproveitar a mesma para fazer as a duas, é isso, mesma Aninha? massa para fazer as duas. Aqui, então, o importante é fazer com 2 A forminhas dica boa para dona iguais. de casa, só vai ter um bowl para lavar. É. Precisa lavar duas vezes. Foi bom desse jeito, Não foi precisa melhor. lavar duas Foi vezes. melhor, a gente estava em dúvida, foi melhor. Não E precisa como lavar explicar? duas. Metade, então, vai para o pão de ló Vai pro claro. pão de ló claro. Ana, agora a pergunta minha, mas que eu sei que o telespectador deve estar com dúvida disso também. Se eu quiser colocar uma essência de baunilha aqui, quem não gosta muito do sabor do ovo, pode. Pode Quem sim. quiser colocar, No caso principalmente no claro, né? No caso do Marta Rocha, eu sugiro usar a essência de rum. De rum. De rum, Perfeito. porque os fios de ovos, eles Combinam. são banhados numa calda com rum. Então, Senão vai misturar muito, porque a gente já vai fazer a geleia, então vai ficar muito fazer sabor, o merengue, vai ficar perfeito. muito sabor misturado. Agora a gente adiciona aqui o chocolate. Perfeito. Então, o chocolate, mais ou menos
uma colher de sopa É uma cheia. colher de sopa cheia. Perfeito. Chocolate em pó. Chocolate em misturamos pó. junto. Perfeito. Você de casa está acompanhando o bolo Marta Rocha da Aninha. Olha dentro desse bolo, que fantástico. Tem camada de pão de ló claro, que é o que ela fez primeiro. Camada de pão de ló escuro, que é o que ela está misturando agora com a mesma massa. Aí tem as claras que a gente misturou. Que a gente vai fazer um suspiro. São 2 claras com meia xícara de Meia açúcar. xícara de açúcar. Aquecemos na panela, mas não muito para elas não cozinharem, certo, Aninha? A gente só quer diluir e quebrar os grãos do açúcar. E aqui a gente está fazendo tudo ao vivo para você ver. Você vai ver esse bolo no final, como ele fica, enfim. Vamos montar ele, edição. decorar ele bem bonitinho. Olha que legal. Fabi, tem muita dúvida do pessoal em casa? A Ana explica super bem, a professora, depois eu vou passar os locais que ela está acostumada a dar a agenda da Aninha, viu, Bibi? Você que apresentou a Aninha, não foi? É a 10ª vez que você está vindo aqui? Hoje eu estou completando a 10ª participação É o seguinte, a Aninha dava aula, viu, Denis? Dava aula no Norte, no Nordeste, e agora ela está na Europa... Internacional, na África, né? Internacional. Internacional. Aproveitando todo esse conhecimento da Aninha, tem uma dúvida que é do Renê de São Bernardo do Campo. Ele Olá, pergunta o seguinte: Aninha, da onde vem esse nome Marta Rocha para esse bolo? Boa pergunta. Não, o bolo Marta Rocha, ele é uma homenagem à nossa eterna Miss Brasil, Marta Rocha, que na verdade foi uma confeiteira curitibana que criou esse bolo. Na época acho que foi em 1954, isso mesmo, que a Marta Rocha perdeu o concurso Miss Universo, reza a lenda, por causa de 2 polegadas a mais, né? Que não é ruim, eu gostaria. Ela comeu o bolo e foi... Ela comeu o bolo. Mas era melhor daquele jeito, né? Melhor a mais do que a menos. Eu tô Eu ponho querendo pra essas assar, 2 né, enquanto você polegadas explica. e não consigo Aninha, enquanto encontrar. você explica, põe pra assar? Põe pra assar. 180 graus, aproximadamente 35 minutos. Perfeito. E como ela era uma Miss muito querida, como forma de Homenagem, carinho, né? de homenagem a ela, foi criado esse bolo e que hoje em dia é uma das maiores referências, assim, tradição mesmo nossa brasileira. Eu fugi um pouco dos doces nordestinos, fui viajar pelas outras regiões do Brasil e descobri o Marta Rocha como um bolo que representa a Sem gente. dúvida. Então, foi uma Por homenagem ela- à nossa eterna Miss Marta Rocha. E pelos sabores, E pelo né? quanto é Pelos sabores. gostoso, pela mistura, né? Com certeza. Sim. É muito boa. Aninha, Então, vamos aqui, lá. ó, a gente fez a clara, né? Clara junto com aqueceu para fazer o Exato. merengue, na verdade, né? Agora, São 2 claras, mas 2 meia claras, xícara mas de... meia xícara de açúcar. É. Agora vamos para a batedeira Aqui e vai pra mais um batedeira. pouquinho de barulho. Olha lá, isso aqui vai para batedeira, então, para fazer o merengue. Cuidado para não deixar passar na panela e virar uma clara. Se você quiser usar clara, por exemplo, aquela que já é pasteurizada, pode. Pode. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu acho que aí você requer ainda mais cuidado porque ela cozinha mais rápido. Perfeito. Então, muito cuidado na temperatura. O fogo Até bem agora, pra baixinho. você não se perder, um pão de ló claro, um pão de ló escuro. Tranquilo. Tranquila. Aqui o merengue. O merengue. Vamos agora Agora a gente vai fazer um creme de ovos. Você quer uma panela maior ou menor? A panela maior. Maior, perfeito. Creme de ovos, então, Vamos que é um fazer creme típico português para você fazer aí na sua casa. Vamos lá. Exatamente. Creme de ovos. A gente vai usar leite de coco. Leite de coco. São 2 xícaras, 2 uma xícaras. xícara e meia de açúcar refinado. Já vou gravar aqui. São 10 gemas. 10 gemas. 3, 6, 9, 10, tá 10. certo. 10 gemas e uma xícara de água filtrada. Exatamente. Perfeito. Primeiro, na verdade, eu vou misturar aqui as gemas com o leite de coco e vou deixar reservado. A gente vai fazer mais uma calda em ponto de fio. Tá. Quando ela estiver em ponto de fio, a gente mistura Então aqui eu ponho a água e o a açúcar. água e Posso o pôr os açúcar. dois juntos? Pode pôr os dois juntos. Aqui tem uma coisa, tem uma dúvida interessante que muitas vezes a pessoa pode ter em casa. A Fabi quer o correto, o ponto correto para fazer essa calda. Aqui, Aninha, a água junto com o açúcar. Junto com açúcar. E não mexe. Só dá aquela inicial Só assim. dá aquela inicial. Porque Ó. se você ficar mexendo a calda, depois ela açucara. E aí a gente fica em casa, minha calda açucarou. Ó, eu não ponho nem, eu não sei se meu método tá certo. Não, tá certo. Aí é o seguinte, você já misturou tudo aí?
Então, a gente vai misturar a gema e o leite de coco e deixar separado, enquanto a calda fica pronta. Então ali tem 10 gemas, 2 xícaras de leite de coco. 2 xícaras de leite Perfeito. de coco. 10 gemas. 10 gemas. Leite de coco junto ali. Leite de coco junto. Bate com um garfinho para facilitar. Pra facilitar. Perfeito. E a gente vai deixar aqui separado. Aqui eu deixo batendo. Deixa certo? bater. Até dar o ponto que a gente quer do merengue bem firme. Deixa batendo aí. Deixa batendo. Aí então aqui o creme de ovos. Aqui a gente vai fazer uma calda, ponto de fio. Em ponto de fio. Perfeito. Enquanto a gente está fazendo a calda ali, que ela não dá o ponto, a gente pode começar Vamos. o doce da ameixa. Doce de ameixa é o seguinte. Nós temos as ameixas. Lógico, né? Se é um doce de ameixa. Sem caroço. Sem caroço. Sem caroço, para não ter nenhuma surpresa na hora de Mais comer ou o bolo. menos 2 xícaras e meia. Mais ou menos 2 xícaras 2 xícaras e meia de ameixa na panela. na panela. Aí, junto, eu vou colocar uma xícara Uma de xícara água. de água. Essa calda de ameixa é boa para criançada. Para criançada não, para os bebês, muitas vezes que tem dorzinha de barriga, intestino o intestino preso, preso. né? Intestino preso. Essa calda, Para os assim... adultos também. Para os adultos também, mas eu digo para as crianças que eu lembro da Maria quando fazia as coisinhas quando era pequeno, ó. São 2 xícaras e meia de ameixa. E se você quiser fazer só com ameixa e água, pode. Pode. Para a criançada é melhor, porque ela já é verdade. doce, né, Fabi? Você chegou a fazer calda de ameixa para os seus filhos, não? Principalmente pro Matheus. O Matheus? É. Ê, Mateuzinho, ó. Aí aqui é o seguinte, a gente coloca um pouco de Um açúcar. pouquinho de açúcar só. São 2 colheres 2 de colheres sopa. só. Então, 2 xícaras e meia de De ameixa. ameixa, sem caroço. Sem caroço. 1 xícara de água. 1 xícara de água. E 2 colheres de açúcar. 2 colheres de açúcar. Vamos começar a fazer o fio de ovos, que eu estou super curioso. 1 xícara e meia de água. De água. Tá. O fogo médio? Fogo médio. Tá. São 2 xícaras de açúcar para 1,5 de água, 1,5 certo? de água. É como se fosse a calda. Isso aqui é tudo muito longe. Precisa pegar o banquinho. Tá na ponta do pé, Tô na Aninha? ponta do pé. Aí, então, 2 de açúcar para 1,5 de água. E vamos pôr a essência de rum. A concentração dessa calda é interessante. O que determina ela é a quantidade de açúcar proporcionalmente à água, certo? Exatamente. Então, se você quer uma calda mais açucarada, aumenta a proporção de açúcar. A gente pode desligar a Qual? ameixa. A ameixa desliga. Ameixa. A gente vai Perfeito. esperar ela esfriar só um pouquinho e vamos processar ela. Tá, Processar no processador, no liquidificador. tá. Nosso merengue. Ah, tá. Agora tá ok. Tá ok. Deixa mais um pouquinho? Mais um pouquinho, para ele firmar bem. Tá. Aí, a gente tem A aqui nossa a calda calda. lá, acho que já tá boa. Quer que eu puxe pra ver? Quero, por favor. Com uma colherinha, pode ser? Sim. Ó, pra testar a calda, vamos mostrar aqui, ó. Ó, Tá quase. tá quase. Ó, Tá mais um chegando, Ó, quando ela for contínua aqui, certo? Deixa mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Tá. Quando O ela for ponto é aquele contínua... fio, Edu. Quando o fio for mais contínuo, Tá. Tá no ponto. tá no ponto. Aqui a gente vai deixar ela só esfriar um pouquinho, vamos processar Tá. e vamos deixar ela nessa. Perfeito. Aqui é só processar ela Só desse processar. jeito. Tá, Ela perfeito. Vira feito uma papinha mesmo. Tá. A Aqui. calda tá chegando. Calda tá chegando. Aqui vamos esperar ferver. Quando ele começar a ferver, a gente vai começar a fazer os fios de ovos. Aqui A chegou no gente ponto, chegou ó. no Eu ponto. acho que sim. Aí já deu. Oh, Nossa, parou eu o não barulho. aguentava mais esse barulho. Prometo que hoje a gente não usa mais batedeira. Ó, vai usar o liquidificador. Vai usar o liquidificador. Ó. Batedeira não. Olha aqui, o merengue chegou no ponto certinho. Fabi, eu vou pegar um pouquinho pra mostrar. Ó que legal. Quando tiver... Você tem confiança em mim, né? Tenho. Ó, quando chegar nesse ponto aqui, olha pra cima. Olha o ponto. Chegar no ponto de não cair, mesmo balançando, ó, ele não cai, ó. Aí tá no ponto certinho. Ainda mais ó. esse cabelo fashion da Aninha Ó, aí. Ó. deu trabalho pro pessoal hoje deixar ele assim arrumado. Chegou Não? nesse ponto, tá perfeito. Tá, aqui é o perfeito. merengue. A gente Você já vai... sabia que eu fui fazer isso numa aula que eu fui dar de bolo Foi de explicar, rolo? caiu. Fui fazer a mesma coisa. Eu disse, não, então, vou fazer igual. Quando eu fiz assim, eu, massa, caiu. Eu fiquei segura no globo da batedeira. Aí, Agora a gente vai
vai juntar a gente reservou as gemas com o leite de coco, agora vamos juntar com a calda e levar de novo ao fogo até engrossar. Tá, aqui então eu posso religar ele. Religar. Então, para você entender, aqui a calda para fazer o doce de ovos, certo? Exatamente. O doce de ovos, a gente colocou ali na panela a calda, certo? Certo. E a gente deixou aquecer e ficou um belo tempo aí. Aí a gente colocou uma xícara de açúcar para 2 de água, Para é 2 isso? de água. Uma de açúcar para 2 de água. Aí você colocou o leite de coco, misturou junto com 10 gemas. Exatamente. Foram 2 xícaras de leite 2 de xícaras coco. de leite de coco para 10 gemas. gemas. Então, para fazer o doce de ovos, 2 xícaras de leite de coco, 10 gemas. Exatamente. Mistura fora. Misturou fora. fora. Fez a calda, ponto de fio, você coloca. Aninha, a melhor coisa é fazer desse jeito que você faz. Você explica tudo direitinho, um por um. Eu já decorei aqui esse bolo agora. Chegar em casa e vai fazer um. Nossa, eu tô com ele na cabeça aqui. E para você ver, muitas vezes você vai comprar um doce, alguma coisa, dê valor para as pessoas que fazem, porque você vê o trabalho que dá para fazer. E muita gente pediu esse bolo. Aliás, é sempre um pedido do telespectador aqui, sempre a gente tenta fazer na medida do possível, né, Fabi? As pessoas fazem os pedidos, a gente faz aqui. E outra coisa, as dúvidas vão surgindo, a Aninha vai tirando tudo, dá para entender perfeitamente. Então você que chega, por exemplo, lá em Pernambuco e vê o bolo de rolo, você já sabe o trabalho que dá para fazer, então dê valor, não é? Nossa, dá bastante trabalho. Muito. Não é tipo, pegou um pão de ló, passou um negocinho e faz. Dê valor a todas as pessoas que fazem, né? A gente sempre procura pesquisar, fazer da melhor forma possível. A nossa calda aqui tá Já tá no perfeita para fazer o fio de ovos. Quer que eu mexo aí, Aninha? Vai pra calda que eu Aqui a mexo gente aqui. não pode parar de mexer até ele engrossar. Perfeito. Então, você Meu fica- medo quando você fala isso eu fiz alguma coisa errada daí no processo. Não, mas sabe o que eu vou precisar que eu esqueci? Que você precisa? Uma peneira. A peneira? Pego já. Uma Pera. peneira e uma escumadeira. E aqui, Edu, a gente vai fazer o fio de ovos e a gente vai sempre Pede pro fazendo... pessoal lá trazer uma peneira grande? Pequena assim serve? Não. Serve? Não. Pega uma peneira Serve grande. não. Obrigado. Quando vai fazer o fio de ovos, é sempre bom fazer nesse movimento circular aqui, tá vendo? Que ele vai formando, parece aqueles macarrõezinhos assim, fininhos. Então com a água, que não é mais a água, É uma o calda. quente. Precisa ter esse separador de ovos, Aninha? É melhor, É né? melhor porque você consegue fazer mais rápido. Olha que bacana o fio de... Ê, Aninha, você é craque, meu. Por isso que você que pergunta o fio de ovos, o meu fica muito açucarado. O que é? Muita calda de açúcar, muito açúcar Muito ali. açúcar. Então, vou baixar aqui pra você, Tá. quer? Quero. Onde é que tem uma escumadeira? Aqui. Aqui, ó, separei pra você. Aí aqui não para de mexer. Aí não para de mexer. Olha que legal, esse fio de ovos não é qualquer um que sabe fazer. Pode ser menorzinho, não tem Pode. problema, ó. Pode, fez a primeira vez, fez menorzinho, não faz mal. Na segunda você acerta, quer ajuda? Eu Aqui, fiz várias vezes até. Olha que legal isso daqui, meu. É demais, fio de ovos. E minha dica quanto mais larga, quanto maior o diâmetro da panela, melhor, porque você tem mais espaço para fazer o Você movimento. faz os fios maiores. Sim. Então aqui, ó, repete essa calda, Aninha. Açúcar e água. Açúcar. Ferveu Ferveu. Eu coloquei um pouquinho de essência de rum. de rum, Ferveu, a gente já pode começar a pôr a calda. a gema. Gema, na verdade, né? Agora, essa gema que você está passando é a mesma que o Edu está mexendo ali. É só a gema separada. Só a gema separada. Essa daqui, Fabi, a gente colocou 10 gemas com 2 xícaras de Tá. leite De de leite coco. de coco. E aqui só tem a gema. Aí só tem a gema. Aqui tem a só tem a gema. gema. Então, fio de ovo, só gema. O importante é a calda, que é água com açúcar. Tá. Certo, Aninha? Exatamente. Esse funilzinho para fio de ovos, eu aconselho ter. Ele é super baratinho. É Em baratinho. qualquer loja de produto de confeitaria você encontra. E você ganha maior tempo. Imagina eu estar agora aqui com um bico só, fazendo fio fazendo. por fio. Agora, se você não estiver em casa e tiver um biquinho, pelo amor de Deus, vai pegar o bico do ketchup desse tamanho e fazer. Não, você vai fazer, é fininho. você vai fazer cordão de ovos. Mas dá pra fazer Dá também. para fazer um barbante. Porque eu sei até que passa na cabeça desses meninos aqui. Eles ficam olhando. Eu falo assim, eu tive uma ideia. O Renê, ele olhou em casa e falou, pô, eu não tenho bico, mas eu tenho. Ele pensou isso, tem um ketchup, uma mostarda. Vou pôr fazer um no- cordão de ovos, vai ficar uma delícia. Aninha, mas a Suzana pergunta, ela é daqui de São Paulo. Tá. Como é que ela sabe que o fio de ovos está no ponto certo? Boa, Fabi. A tonalidade dele, ele fica um amarelo
mais vivo. Ele fica Tá. amarelo mais forte. Tem um tempo, normalmente, que ele fica ou não? 1 minutinho, 2... Não muito mais que isso, porque senão ele vai começar a... Então não dá pra virar Aninha, as costas falando de um do minuto, processo. segura aqui, Ah, o deixa eu ver o bolo. bolo. Pera aí. O bolo. Ó, Aninha, ó. Cresceu. Já tá no jeito aqui, ó. Você quer olhar? Eu quero. Ele não pode. Eu quero. Vai lá não olhar, posso. vai lá olhar que eu Querer, cuido aqui. quero, Vai lá. não posso. Vai lá olhar que eu cuido aqui. Você pôs faz tempo esse? Ó, Já dá pra tirar. Não, dá pra tirar? detalhe que... o quê? Precisa de alguém pra pegar Cuidado, ela no cuidado que colo. você vai se queimar aí. Ah, eu falo pra criança não mexer no forno, Ah, meu Deus do céu. ó. Depois ninguém sabe porque é que eu tenho o braço queimado. É isso aí, Ana, cuidado. Nossa, tá bom. Tá o quê? Tá bom. Tá bom já? Tá. O sotaque dela é demais. Nossa, tá bom demais. Aqui, ó, fio de ovos, vai tirando, Vou tirar Fabi. aqui. Oi? Tirar aqui. Aí, ó, fio de ovos você vai tirando aqui. Nossa, me deu vontade de fazer o doce de ovos, ó. Olha como saíram bonitinhos os nossos... Aqui, ó, ele ficou um pouquinho grossinho, é Ele assim engrossou. mesmo? É assim mesmo. Ufa, achei que tivesse errado ali. Não, é assim mesmo. A gente vai Perfeito. levar ele pra geladeira pra Esse ele aqui. estruturar. Aqui Aí ele já tá, deu. Já deu. Tá no Tô vendo jeito. que tá começando a engrossar aqui. Tá no jeito. Ó, fio de ovos. A gente fez tudo, praticamente. Agora Só é... falta a gente fazer o crocante de nozes. A gente vai fazer na panela também? Vou fazer na Esse panela. aqui é só bater, fácil, tranquilo. Isso aqui é só misturar, a gente já tem ali. Então a calda de ameixa bateu, ela dá consistência. Aliás, a ameixa, para quem vai fazer doce, é um dos que mais tem, né? Acho que é uma Pela das mais estrutura. fáceis, exato, mais O merengue, Aninha. O merengue, a gente vai fazer um disco dele e levar pro forno. Você quer que eu faça onde o disco? Papel mão. Aqui? Tega. Aqui você vai usar para alguma coisa? Vou pôr o crocante de nozes. Esse aqui você vai usar... Ah, pro crocante Pode de ser nozes, uma tá. outra assadeira dessa? Pera aí, tá. Ou a gente usa essa e depois eu pego outra pro crocante. Não, pega, não tem problema. Pego outra. Então os dois bolos estão aqui, que a gente assou. Aí, vamos fazer o seguinte. Uma assadeira, né? Exatamente. Tá, para fazer um disquinho. Um disquinho. Serve essa? Serve, perfeito o tamanho dela. O que eu preciso colocar aqui? Manteiga. Manteiga? O que vocês querem? Manteiga, spray de mudança. Tem o spray aí? Acho que eu tenho lá Tem, dentro. tem lá atrás. dentro. Eu peço pra Cidinha trazer. Cidinha, traz um spray. Ela tá de olho no programa. O spray desmoldante. Agora vamos fazer a montagem de tudo? Vamos fazer o crocante de nozes. O crocante. O crocante de nozes Vou pode ser apagar um outro aqui. crocante também? Essa é uma dúvida do telespectador, não é, Fabi? Isso. Eu tenho Pode. certeza. Porque assim, Não, quem tá o lá... telespectador tá aqui perguntando pra mim se ele vai realmente aprender do começo ao fim como é que faz e se vai conseguir Vai fazer em casa. É uma dúvida que várias pessoas mandaram aqui. Vai sim. Mas Só não ter o fio de preguiça. ovos, eu já me surpreendi. Talvez até eu consiga, hein, Edu? Não, você vai conseguir, Fabi. Você vai fazer um espaguete de ovos em casa. Com as crianças, você vai conseguir fazer. A criançada Aqui. adora, porque Não acha é? bonitinho. um Fio de ovos, macarrãozinho. tá pronto. Tá pronto. Aqui, A geleia, a geleia da ameixa. tá pronto. Nós vamos Aqui. fazer o crocante. Vamos fazer o crocante, O crocante a gente vai usar uma panela, você quer? uma panela. Pode ser essa? Pode ser essa. Olha lá, Cidinha, VaptVupt, ó. Cidinha não tá brava, não. Fala aí, Cidinha. A Cidinha tá sem microfone, com a roupa de trabalho, ela fica toda envergonhada, ela entra assim e sai correndo. Não tá brava com você não, né, Aninha? Eu espero que não. Não tá não. Não, Tá não. tá não. Aí o que a gente faz? Agora a gente vai pegar o merengue. O merengue vai fazer aqui. Fazer um merengue quadrado? Que ele pode ser em pedaços, se você quiser também, Pode né? ser em pedaços. Fazer um Aqui. quadrado e a gente quebra ele. Faz, pode ser. Né? Aí aqui, ó, o que nós vamos fazer? Eu mudando a receita. O crocante de nozes na panela, A gente vai colocar, a gente vai fazer primeiro uma calda. a calda, faz a calda. Você veja, Que- então se você for comprar um bolo Marta Rocha, imagina que se trabalho. for comprar um bolinho com você, né? Um bolinho... Por isso que eu falei, um bolo basta para você mostrar. Porque vocês viram como é
quantas etapas tem, mas é muito legal aprender a técnica. Porque você acha que, fez um pão de ló, colocou o negócio e não é assim. Até certo, porque Pikachu? dessas técnicas dá para utilizar em outras receitas, outras né? Por exemplo, fio receitas. de ovos. Você pode usar em várias outras receitas, até na decoração, não é Até para verdade? decorar outros pratos. A diferença é que para o crocante eu gosto sempre de usar uma colher de glucose. Glucose de milho. Glucose de milho. A glucose de milho é utilizada também para outras receitas como sorvete, alguns tipos de geleia, quando você não quer adoçar muito também, não é? E nesse caso, a gente vai usar a glucose porque a glucose ela retarda o processo de cristalização do açúcar. Ela não endurece Ela o não açúcar antes endurece da o hora, açúcar, né? Mais ou exatamente. menos isso. Ela funciona como se fosse um conservasse, né, mais. Olha que legal. Então, O glucose de ideal, milho, uma dica, é sempre molhar a colher para ela não grudar. ela é mais consistente. Ela é mais consistente. Ela lembra um mel transparente, É. mais ou menos, vai. Mais consistente Se também. não tiver, posso fazer? Pode. Pode fazer, não, tranquila. O quê? Fazer o crocante sem a glucose. Sem a glucose. Quem Pode quiser fazer. pode fazer. Perfeito. Eu gosto porque ele não deixa o meu docinho cristalizar. Então Perfeito. vamos abrir aqui. Aí então a gente foi, misturou tudo. Ah, o merengue. Aqui eu posso dissolver Aqui ele? pode. Então, aqui, ó. Nessa calda, ao contrário da outra, Fabi, tem que mexer um pouquinho para a glucose Para ela a se glucose dissolver. diluir. Senão você não pode- Quando ela formar um caramelo, que ela vai dar o tom mesmo de caramelo, mais âmbar, assim, a gente desliga e coloca as nozes. Perfeito. Isso aqui é então o crocante. Aliás, Ana, isso aqui é uma coisa interessante. Para as pessoas que vão fazer, Fabi, o crocante, e muitas vezes ele fica muito duro. Quebra-dente. Para você quebrar. Quebra-dente. Para quem vai fazer para vender, colocar glucose, eu acho que é uma boa dica, porque ele fica mais macio, né, Aninha? E daí, algumas receitas de chocolate tem a glucose no meio, que é para não endurecer, certo, Aninha? Isso, exatamente. Eu gosto também de usar a glucose no brigadeiro. O brigadeiro, depois de 3 dias, ele começa a formar aquela camada, aquele cristal de açúcar. E a glucose retarda isso. Perfeito. Então, para quem vai vender, é uma ótima dica, colocar uma colher de glucose no brigadeiro também. Aí, podemos fazer o brigadeiro da próxima vez, Ana. Podemos. Pode ser? Um festival de brigadeiro. Ó, que Brigadeiros delícia. da Aninha. Ali, então, para fazer o merengue, a gente aqueceu as claras, são 2 claras, meia xícara de açúcar, a gente aqueceu essa calda, bateu, certo, Aninha? Bateu. Bateu. Esperou aquecer, mas cuidado para ela não... Não passar do ponto, passar né? do Ela ponto, tem que não ficar naquele cozinhar o ponto ovo. de fio, não cozinhar o ovo. Bateu, cresceu, tá estruturada. Aí, Agora, o merengue, um pouquinho de limão raspinhas de limão. e forno. Esse merengue, pra mim, tem um cheiro de infância. Eu lembro da minha tia fazendo suspiro pra gente. criança. Quanto tempo que ele fica, Aninha? Ele vai ficar uns 20 minutinhos no forno. A 100 graus. Então ali tem que abrir, fazer com ele aberto. Com ali, ele que aberto. Tá, Era isso que eu ia dizer. Quem tem forno elétrico consegue chegar a 100 graus. perfeito. Quem não tem, pode deixar no mínimo 160 e a porta entreaberta. Fechado. Ana, aqui, ó, o nosso tá até desligado, ó. Pode ir fazendo assim, ó. Com ele desligado, ele tá baixando a temperatura. Quando chegar em 100, a gente religa ele. Tá. A calda começou a querer ficar amarela. Espera mais um pouco. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouco. A montagem? Vamos. O que você precisa? Os bolos. A gente vai fazer com esse. Ó, Bem que a gente já tem bolo frio. Esse aqui é bom não cortar porque ele ainda tá quente. Tá quente. Tá quente. mas os bolos ficaram joia. Sim. Vamos deixar aqui. É uma dica que eu dou. Pandeló, ele já é delicado. Se você vai desenformar ele quente, existe uma grande chance do seu bolo Dele quebrar. quebrar. Desculpa perguntar, mas onde tá o No bolo? outro forno. Ah, Aquele ali. eu já Desculpa olhei umas 3 vezes perguntar. pra tudo quanto é lado. Eu falei, ué. Outro dia o que sumiu o molho, Tá né, Edu? escondido. Outro dia sumiu um molho aqui. Não, e as pessoas acham que a gente não lê. Eu li a pessoa em casa escrevendo que torceu por eu não encontrar o molho. Olha isso. Nossa. Falei, agora eu tava torcendo pra não encontrar o bolo. É isso que o pessoal fala que gosta de mim, né? Pois é, imagina. Mas se não gostasse, é pra dar risada, não tem problema. Aqui, tiramos 2. Eu vou te ajudando. Aqui a calda, ó, pra você que tá em casa, essa calda é muito bacana. E sempre, eu lembrei o negócio da glicose,
É muito interessante para você Vamos quando montar. vai fazer alguma coisa para não endurecer Para também. não endurecer, né? exatamente. Quem faz bolo gelado, essa dica serve. Eu gosto de usar também quando eu vou fazer a ganache. Eu ponho um pouquinho porque ela dá brilho. Ela ajuda a estar Como os congelados também. Aquele tradicional bolo de coco que as pessoas vendem gelado. Sim, Colocar, também. funciona bastante. Eu não deixo de ter. Fechado. É um coringa. Agora eu quero um prato bem bonitinho. Eu Prato? acho que temos um bar. A Qual que pessoa você que quer? já conhece o estúdio, Ó, esse aqui. a esse gente aqui, tem uma bailarina aqui. Esse aqui ou esse? A gente tem uma bailarina Tem. aqui. A Ah, pessoa então conhece o estúdio melhor. Pode pegar. Pega o que você quiser, Aninha. Ups, afinal de contas, eu já vim 10 vezes. Essa daí serve? Serve. Vamos fazer Pequenininha? bem bonitinha. Ah, então perfeito. E aí você vai montar ela já aí? Vamos montar aqui. Perfeito. Vamos montar por ordem de preferência que a gente mais gosta? Ou Vamos, faz montar? do teu jeito. É o bolo Marta vou- Rocha da Aninha Mimosa. Aliás, ó, deixa eu passar a agenda da Aninha. É tanta ficha aqui, ó. Não, Quem hoje que vem jogava as livro. fichas? Quem que jogava as fichas assim, ó, pra achar? Peraí. Ó, a Aninha, ela é pernambucana e ela vai estar. Olha que legal. Ela tem sempre turmas quinzenais aqui em São Aqui em Paulo. São Paulo. No ateliê Mimosa Doces, aqui em São Paulo. Em 2019, em março, olha só que legal. Ela tem sempre as turmas aqui em São Paulo, ela sempre tem. Tem os eventos em outros Em estados outros do Brasil. estados. Mas em 2019, em março, ela vai estar em Angola. Um beijo para todo mundo em Angola. Sabe que eu tenho um carinho Beijo, muito Luanda. grande. Um beijo para todo mundo lá em Luanda. Um beijo para todo mundo em Portugal também, em Lisboa. Então, em março, você vai estar em Angola e Portugal. Um beijo a todos os nossos Tudo com bolo de rolo. co-irmãos. Tudo não é? com bolo de rolo. Massa de chocolate. Olha esse bolo, Fabi. Chega aqui perto para você ver. chegar. É legal porque você vai passar a tua impressão para todo mundo em casa. Ó que aeradinho, tá vendo aqui? Nossa, Ó, isso mesmo. Olha, Perfeito. ficou demais. Então, Esse é com ovo em temperatura ambiente, Em certo? temperatura ambiente. Perfeito. e Prendi. agora? E agora? Fica Agora, aí, fica vou aí, ficar. Fabi, pra você Eu vou acompanhar. borrifar uma caldinha que a gente faz com água, açúcar e essência de rum. A mesma medida? A mesma medida. De água e açúcar? Mesma medida de água Meia e açúcar. de água, meia de Meia de açúcar. água, meia de açúcar. E rum. Aqueceu e essência de... Ou pode ser o próprio rum. Perfeito. E aí só para borrifar pro... Para as Combina pessoas com o meu entenderem cabelo. também, eu vejo que o padre muitas vezes presta atenção nessas dicas, ó. Vai fazer. Quando você umedece o bolo, por exemplo, quanto mais aerado um bolo mais tendência ele tem a pegar a umidade, a formar cristal. Por isso, quando você faz alguma coisa e congela, acontece a mesma coisa. Para o sorvete, o rum, que é um álcool, e também o açúcar é um anticongelante, não deixa eles congelarem. Por isso que quando você vai comer um sorvete, alguma coisa, ele está derretido, que tem álcool, é por causa do álcool. Bom, vamos fazer um contraste de cor. Aí. Vamos pôr o creme de ovos. O creme de ovos que a gente fez na panela. Exatamente. Creme de ovos é espetacular. A gente fez na panela e chegou no ponto. E você explicou que deixava na geladeira, Na certo? geladeira, para ele ficar assim mais firminho, senão ele vai começar a escorrer. Quanto tempo de geladeira, Aninha? Uma meia horinha. Meia horinha já tá bom? Já tá bom. O creme de ovos foi o que você misturou 2 xícaras de leite de De coco leite de com coco. 10 gemas. A parte a gente fez uma calda com 1,5 xícara de chá de açúcar. Açúcar. E a gente fez ela mais consistente, fez com 1 xícara de água. Água, Perfeito. exatamente. Fez ela lá e chegou no ponto Chegou depois. no ponto do creme Perfeito. de ovos. Creme de ovos que é típico de Bem Portugal. português. né? Portugal. Você sabe que eu fui no consulado português para tirar a cidadania dos meus filhos? Todo mundo quer você de volta lá em Portugal, nós né? vamos, Gravando. Nós vamos, Fabi. Aliás, um beijo a todos do consulado. Pô, eu recebi um título muito bacana de embaixador do turismo de Portugal. Muito E você obrigado. mesmo, né? Porque a Muito- culinária é uma forma de você realmente divulgar o país, divulgar a cultura, né? Sem dúvida. E outras pessoas que eu lembro que fizeram história também em Portugal. Uma pessoa super importante foi a Hebe Camargo, a outra Ana Maria Braga também. Enfim, um beijo a todos. Ana Mimosa, que vai Em ano que homenagem à Hebe, que, enfim, a toda a família da Hebe, enfim, ao Marcelo, ao Claudinho. Aí a gente faz. vem. Eu tô montando aleatório. Não, você monta do seu jeito. Borrifa. Toda vez que Borrifa. for Toda fazer a vez que for camada, pôr borrifa. massa, borrifa. Então, camada de chocolate, borrifa água com açúcar e rum. Camada de doce de ovos, borrifa. Como é que tá nosso... Tá começando a querer engrossar aqui. Quer que eu jogue aqui as...
Não, ele precisa engrossar um Mais. pouquinho mais. Ele tá começando a ficar douradinho. Aqui o disco não se preocupa, Aninha. Porque é o seguinte, ó. Eu até desliguei o forno para ele não queimar. Agora eu vou religar. Quer ver uma coisa que ele... Eu acho que agora ele tá em 100 graus. Quer ver? 100 graus você falou, né? 100 graus, isso. Ó. E o curioso é que, assim, às vezes as pessoas acham que precisam ter equipamento muito sofisticado para fazer um bolo como esse, né, Edu? O borrifador é um borrifador simples, Não é né? piada, mas chegou... Não é piada. Na chegou hora, nos né? 100 graus agora. Porque tava 200. 180, 200. Aí é a super calda simples, um borrifador normal. Aí a calda de ameixa. É talento mesmo, né, Aninha? A Aninha é muito craque no que ela faz, meu. Não, é que, por um acaso, foi sem querer, eu fui fazer um bolo na casa da minha mãe e eu tinha esquecido de levar tudo que eu usava. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou borrifar a calda sem Quer encharcar isso o aqui, bolo? Aninha? Aí eu encontrei um borrifador na casa dela e eu percebi que o Era spray, melhor. ele Ele distribui Não é? melhor. E É agora eu só uso verdade, é os sprayzinhos. criatividade. Ó, essa ameixa que você tá vendo aí, 2,5 xícaras de ameixa, certo, Aninha? Certo. 2 colheres de De açúcar para não açúcar ficar muito doce, não e uma precisa. xícara de água. E uma de água. Misturou bem na panela, aqueceu, tal, deixou um tempo, ele começou a se É só o dissolver, suficiente bate, para a ameixa amolecer amolecer e soltar um pouco o sabor dela na calda. E aí Perfeito. a gente processa tudo. Tá perfeito. Daí mistura tudo aqui. Ó. Aí vai separando ele. Vai Mas dá vontade separando. de Você sair tá acompanhando o bolo Marta Rocha da Aninha, que é especial. Em casa ela faz, em casa, no ateliê, né? Faz com calma e tal. Tá fazendo na TV, fez tudo. Ó, prometeu Não, em fazer uma o fio hora, de né, ovos. Edu? Ah, fez. Nossa, é. foi um recorde fazer o Marta Rocha em uma hora. E completo, né? O que é legal. O bolo E a assou, gente vai decorar ficou ele. pronto. Agora a gente vai pôr o crocante que a gente vai crocante fazer. vai Eu já fazer. trouxe. Tá, Ele vai ficar assim. tá. E ó, o que é legal, você consegue quebrar desse jeito aqui, ó. Pra você que vende, isso é uma ótima dica da glicose, ó. Você quebra ele com facilidade. E não quebra o dente das pessoas. Que muitas vezes é igual aquela bala que quebra o Você dente. morde. Morde, quebra os dentes. Isso Não daqui é? não tem problema. Aí, ó. Quebra com tranquilidade. Camada de pão de ló de chocolate. Aí por cima eu você não, colocou eu não o tô creme de seguindo ovos. a ordem. Não, é a ordem da certo, Aninha. Tá indo Creme de ovos. Antes você borrifou a água com rum e açúcar. com rum e açúcar. Camada de pão de ló claro. Eu gosto com bastante crocante. Geleia de Geleia de ameixa. Aí o crocante em cima. O Denis falou que se você não acabar logo, ele vai comer o bolo pela metade. É isso, Denis? É esse que eu vou brincadeira. comer, eu gosto É muito brincadeira. bastante Ah, crocante. meu É brincadeira, é brincadeira. É. Aí. Faltam Denis já, 5 quando eu chego minutos, aqui, o Denis Denis. já olha e fala, o que é que essa mulher de Em cabelo? 5 podemos acabar? Ui, meu Deus do céu. Tá, tá. Então vamos Ó lá. que bacana. Ó que bacana. 5 minutos para montar o bolo todo. Ó, Agora a gente vem. disquinho de novo. E ele fica alto assim, ó. Ele E fica vai ficando alto. estruturado. Ó que bacana. O que vai faltar é que o nosso disco de... Não tem problema. Uma coisa diferente, Ana. Vamos Já que a pôr gente o inovou, merengue? a gente pode raspar o merengue E e colocar. simbolizar, porque a parte de cima dele já assou. Quer fazer isso? Vamos, Podemos sim. fazer. Ó que bacana. A E parte em que casa tem- a pessoa escolhe, né, Edu? De que forma ela quer. Não, aqui, Sim. ó, pra fazer com o que a gente já Que tem, a gente já finaliza aqui. ó, já começou a endurecer mesmo, ó. Aí a gente faz assim, ó, não tem problema nenhum. Já bolamos uma nova receita. Já bolamos uma nova Marta Rocha, versão Com do merengue. Guedes e você. Você. É isso aí. Ó, com merengue, ó. Posso te ajudar aqui? Pode. Ó que bacana, ó. E a gente põe um crocantinho em cima para finalizar. O merengue da parte de cima, ó. Aí você vai colocando aqui, ó. Esse merengue é no Nossa, eu improviso. ainda vou propor uma receita nova. Como não vai dar tempo de cobrir com chantilly, o naked cake de Marta Rocha. A gente só põe o fio de ovos em cima. Perfeito. Tá perfeito, Aninha. E a gente E improvisa a e vai gente fazendo. tem 2 versões de Marta Rocha. Ó, essa clara aqui tá demais, hein? Nossa. Esse suspirinho aqui, ó. Mas ela Porque, dá na verdade, a gente já aqueceu ela, né? Sim. A gente aqueceu no começo a clara. Então, para as pessoas, vai ficar com gosto e tal. Vai ficar Não, com porque gostinho, na não. verdade a gente já aqueceu na panela. 2 claras, meia xícara de açúcar. Aqueceu. Depois bateu, né? Outro dia uma senhora, como é que era o nome dela? Acho que era a Dona Cláudia. Mandou um recado perguntando por que eu fechava
tanto o olho. Eu falei assim, eu fecho que é pra lembrar o que eu fiz. Fecho, lembro rapidinho e volto, não é? Senão você não lembra, pô, é tanta coisa. Eu já decorei a receita, meu. Perfeito aí? Perfeito. Vamos voltar isso daqui pra assar então, ó. Vamos pôr o crocantinho. Pôr a última camada e aí os fios de ovos e nosso novo Marta Rocha. Uma releitura. Na releitura, é isso aí, Aninha. Não, mas muito bacana. Olha que bacana que ficou. Lindo. Ficou muito legal, ó. Aquele lá, todo fechado, você não vê o que tem dentro. E a gente vai Isso colocar aqui. os fios de ovos por cima? Vamos pôr o pandeló Ah, branco. perfeito. E Ana, você acha que isso daqui já posso colocar? já. Ó, nesse ponto que ele tá amarelinho, quem quer fazer de nozes, faz de nozes. Quem quer fazer... Pode fazer com amendoim, com castanha. Aqui também não precisa mexer, né? com macadâmia fica uma com delícia. macadâmia. Que delícia. Maravilhoso, hein? Aqui é só soltar tudo ele aqui, certo, Ana? Quanto tempo que ele Certinho. vai ficar aqui? Nossa, só o suficiente para ele grudar mesmo. Grudou. E a gente abre ele numa assadeira untada de manteiga. Ou no seu pau, o famoso tapete de silicone. Sim. Quem tiver em casa. Mas ser ninguém uma precisa, assadeira pode com- ser na assadeira com manteiga. Começou a endurecer, ó. Pega uma assadeira, E aí põe espalha manteiga, ele. esparrama ele aqui, ó. Nós vamos fazer um quebra-queixo. É, Você faz aquele doce? Você faz quebra-queixo, né? faço. O Vamos que a fazer Aninha um não dia? faz, né? Quebra-queixo, Faz. brigadeiro, Eu nunca uma fiz loucura. uma pergunta pra ela que ela não... Faz. Faço. Se eu não souber fazer, eu digo Feijoada, que faço. Chego em feijoada, casa. você Depois faz? você aprende, Faz. né? Depois eu chego em casa. Feijoada eu faço buchada de bode também. Buchada. Buchada que é tradicional, né? É. Olha lá, isso aqui é uma coisa que a Aninha tá fazendo que é interessante. Muitas vezes o bolo ficou torto. Você vai e corrige pra ele ficar igual. Você faz um andarzinho extra aí. Faz um andarzinho. Qualquer coisa, assim, um dia eu não der certo como confeiteira, eu vou trabalhar na construção civil. Que muitas vezes as pessoas têm medo de fazer, sabia? Sim. Algumas coisas as pessoas têm medo de fazer ao vivo, meu. Não é tão simples quanto você imagina. Até um bolo desse, né, Edu? E fazer, explicar. Não, isso aqui só quem é craque pra fazer do começo ao fim, ó. E Aí entregar é um o que eu produto falo. pronto pra O vocês, máximo ó. que pode acontecer é dar errado. Aí você come. Você come. Você inventa uma outra coisa. É, inventa outra coisa. Aqui, por exemplo, como o Denis está com fome e o programa vai acabar, ele falou... A gente bolou um outro jeito para acabar ele, ó. Um naked, Olha. naked Marta Rocha. Naked Marta Rocha. Ó. As pernas da nossa eterna Miss de fora aqui. Olha aí, ó. Quase todo ele, né? Ó. Não é só as pernas, não, ó. Tem os recheios, ó. Ó, que Aqui não bacana. estaria com 2 polegadas legal, a mais, hein, Aninha? É, Nossa, não, olha aí, isso daqui, que demais, meu. aí ele tá com algumas polegadas a mais. Muito legal, ó. Vamos fazer o seguinte, podemos ir pro intervalo? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Vamos ver se a gente chega Delícia. no ponto aqui. Fique com a gente até já. De volta, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, obrigado pelo carinho, pela sua companhia nessa manhã tão especial aqui com a Aninha, que foi craque. Aninha, você é craque, meu, sou teu fã. A Aninha que fez o Marta Rocha, que é sensacional de um jeito diferente. A única coisa que faltou aqui de tudo foi o crocante, que Crocante. é fácil aqui, né? Agora é só espalha bem, pra ele ficar bem fininho e deixa esfriar. E aí ele vai dar o ponto do crocante. Espalha aqui, ó. Espalha. Espalha na assadeira, Fabi. Deu pra entender? Deu pra entender. Bom, eu comecei o programa comendo, vou terminar agora pra comer também de novo, né? Não, e demais, olha, Ana, você tá de parabéns, assim, você explicou uma receita do começo ao fim, uma receita que não é Obrigada. fácil fazer, aqui é só esperar e você percebe que fica uma camadinha bem lisinha, né? Sim, só esperar esfriar, a gente consegue quebrar, até colocar uma placa inteira. Um presente meu e do Sidney pra você, ó, do querido Ah, Sidney obrigada. Oliveira, ó. Mude seus hábitos, aqui tem receitas do Edu, tem um pouco de... muito falando sobre dieta, sobre alimentação saudável. Tem um produto que eu sei que você gosta, que é esse daqui, ó, o óleo de coco. Eu gosto O mesmo. sal, ó. O sal do Himalaia, Edu Guedes, Sidney Oliveira, aqui o presente pra você. Obrigado sempre pela companhia, Ana. Obrigado. Muito Obrigada, sucesso Edu. sempre. Você quer levar uma pessoa legal pra dar aula, é a Aninha, porque você aprende tudo com uma calma. Aprendemos a fazer hoje, não é, Fabi? Aprendemos, Edu. Eu vou fazer e vou fotografar pra você. Muito obrigado. Obrigado a você de casa pela sua participação. Obrigado pelo carinho, pela companhia todos os dias, essas manhãs gostosas. Fiquem com Deus e até amanhã.